Olá, alunos, primeiro e segundo ano. Eu sou o professor Dionísio, professor de língua portuguesa e redação na Escola Universo. Hoje nós iremos tratar de produção de textos, redação, que o famoso Enem e SSA, ele cobra tanto no ensino médio. Portanto, vamos direto ao assunto. Aqui, ó, o discurso é para comunicar. Bom, eu estou trazendo hoje dois conceitos, o qual é a teoria, tá certo, de dois grandes estudiosos da língua portuguesa. O primeiro é Marcuski, que é aqui do Brasil, um grande linguista, tá? Estudioso da nossa língua, uma referência para quem é da área de letras. E também o Bakhtin, que é um filósofo, tá? Bastante conhecido, e mais na frente, quando vocês chegarem na graduação, vocês vão ouvir falar muito bem desses dois estudiosos, duas grandes referências da língua. Pode passar aí o primeiro slide. Bom, a gente já sabe que discurso é o produto da enunciação. É realizado por um sujeito num dado tempo e num determinado local. O discurso ele pode ser oral ou ele pode ser o escrito. Em seguida, nós estamos verificando o conceito de texto. O texto é a manifestação do discurso. Ele também é classificado como um conjunto de palavras que formam frases. Qualquer coisa que constitua uma comunicação. E ele pode ser verbal ou não verbal. Por que qualquer coisa que constitua uma comunicação? Porque, por exemplo, no Natal, vamos colocar o exemplo do Natal. Em dezembro, quando você observar uma árvore de Natal, tem escrito nela que o nome dela é árvore de Natal? Não. Mas automaticamente você faz a alusão, não é verdade? Então, ela está constituindo uma comunicação. Outro exemplo de que qualquer coisa constitui a comunicação são as placas de trânsito, né? Os próprios semáforos, de acordo com as cores, eles emitem uma comunicação. O amarelo, o vermelho e o verde, tá certo? Então, essas são algumas demonstrações do que é texto. E aí a gente vai para o contexto, que define-se também como informações contidas por trás do texto. É o ambiente linguístico no qual se define o sentido. Para que nós possamos ter um discurso, eu preciso de ter um texto, um contexto e o sentido. Se não tiver sentido, não faz o discurso, nem o texto, nem o contexto. Muito menos uma frase. Tá certo? Então, vamos lá. Passando aí para o próximo slide, nós, para que entendamos o discurso, precisamos entender os gêneros textuais. Gêneros e tipos textuais são inteiramente diferentes. Então vamos lá. Gêneros: notícia, bula de remédio, parábola, piada, manual de instrução, classificado, resumo, tira, as famosas tirinhas, charges, receita culinária, poema, romance, crônica, propaganda, entrevistas, edital, todos eles são gêneros textuais. De acordo com Bakhtin, está vendo aqui, ó, Bakhtin, ele escreveu isso lá no ano 2000. Ele diz que os gêneros textuais, ou gêneros de textos, são chamados por ele também de gêneros do discurso. São os textos criados na e pela sociedade, tá? Então, nós temos aí um conjunto de gêneros, tá? E para cada conjunto eu tenho um tipo de texto, tá certo? Lembrando que os gêneros textuais, eles também podem ser chamados de gêneros de texto, como também gêneros do discurso. Isso é
segundo Bakhtin. Pode passar, o próximo slide. Bom, aí vem os elementos que compõem o gênero textual. Ainda segundo Bakhtin, ele explica que cada gênero, oral ou escrito, é composto por 3 elementos que variam em virtude de sua finalidade comunicativa. Aí nós temos o conteúdo temático, que é o que é dizível naquele gênero, o estilo, tá? Que é o conjunto de recursos linguísticos utilizado, e a construção composicional, ou seja, a estrutura que é apresentada para aquele gênero textual. Seja ele uma bula de remédio, seja ele uma receita de culinária, seja ele uma notícia, uma propaganda, ele precisa de ter o conteúdo, o estilo e a composição. Aí vem os diversos gêneros textuais, como nós já vimos, o conto maravilhoso, o conto de fadas, a fábula, a lenda, a narrativa de ficção científica, o romance, conto, piada, relato de viagem e por aí vai. São inúmeros os gêneros textuais que nós temos no nosso cotidiano, tá? Em que nós utilizamos todos os dias e na maioria das vezes a gente não sabe. O currículo também é um gênero textual. Agora, cada um desses aqui existe um tipo específico, tá? Que compõe cada um desses gêneros. Bom, aí vem os tipos textuais. Vejam, Marcuse, nossa grande referência, né, no Brasil, estudioso da linguagem, ele chama a atenção para a diferença entre gênero textual e tipos de texto. Estes são sequências que compõem aquele. Como assim, professor? Veja, estes, ou seja, o tipo de texto, são os que compõem o gênero. A gente vai entender isso mais na frente, tá? Vamos lá. Bom, aí vem os tipos textuais: argumentação, descrição, exposição, narração e injunção. Cada um desses aqui, ó, na argumentação eu tenho um grupo, tá, de gêneros. Na descrição eu tenho outro grupo de gênero. A exposição eu tenho outro, a narração e a injunção. Tá? Fala-se muito de mais um tipo textual aqui, que é o chamado o dialogal, aquele que tem um diálogo, a partir do momento em que duas pessoas conversam, interagem, então elas estão dialogando, tá? Mas isso ainda precisa ser oficializado na língua portuguesa. Então esses são, a princípio, os 5 tipos principais, como nós já vimos anteriormente, né, nas aulas anteriores, que compõem os tipos textuais. Bom, aí como identificar o tipo textual? Tá? Eu trouxe aqui um texto para a gente analisar rapidinho. Por exemplo, o desvio será bom ou ruim? Aí aqui tem: lugar onde eu vivo é uma cidade do extremo sul do estado do Espírito Santo com uma população de 7.513 habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2010. O município tem o nome de Apiacá. Não é tão grande e na maioria das vezes tudo o que acontece todos os moradores logo ficam sabendo, seja uma novidade ou problemas característicos de uma cidade pequena. Isso facilita a discussão constante de assuntos polêmicos. Em nosso município, o governo propôs e quer fazer um desvio de estrada, porque nossa cidade está localizada justamente onde muitos caminhões passam, com bastante frequência, vindo de Minas Gerais com sentido ABR-101. Isso acontece diariamente e nossa pequena Apiacá, todos os dias, é invadida por enormes carretas que, muitas vezes, competem por espaço com os carros dos moradores e com as bicicletas das crianças. O problema é que, por ser muito frequente, a passagem dos caminhões muitas das vezes acontece em engarrafamentos dentro da cidade, o que acaba atrasando as viagens dos caminhoneiros. Além disso, o tráfego diário até mesmo estraga o asfalto da cidade por causa do peso dos caminhões. O desvio que o governo pretende fazer
facilitará a passagem dos caminhões, acabará com os engarrafamentos e os caminhoneiros não perderão mais tempo nas viagens por causa desses problemas. Como falamos, nossa cidade é pequena e por isso a possível ação está dando o que falar no município, dividindo opiniões. Uns acham que seria muito bom, que ajudaria bastante o município, deixaria a cidade com um trânsito muito mais livre, diminuiria riscos de acidentes de bicicleta com as crianças e não atrapalharia o sono dos que moram próximo ao asfalto, já que os caminhões circulam por toda a noite. Outros acham que seria muito ruim, pois deixaria a cidade morta, ou seja, sem movimento nenhum, pois o comércio da cidade depende muito desses caminhoneiros que por aqui passam devido ao tamanho da cidade e ao seu pouco desenvolvimento econômico. Por fim, vem, na minha opinião, o governo deveria investir no município em casas populares, construir hospitais bem qualificados e deveria valorizar a área turística. Tudo isso além de gerar muitos empregos e melhorar a qualidade de vida da população. Iria ajudar muito a cidade a crescer, tanto economicamente quanto fisicamente. Assim, a estrada do desvio, hoje distante do município, seria uma rodovia de trânsito rápido próximo da cidade e o comércio não dependeria apenas dos caminhoneiros, pois teria outras formas de se desenvolver, aproveitando o crescimento do nosso município. Bom, gente, aí o que é que a gente pode observar aí? Tá? Pode voltar lá no primeiro, no início do texto, pronto, aí. Bom, o que é que nós podemos observar aqui? Você que está acompanhando. Que tipo textual podemos classificar esse texto e por quê? Bom, eu já vou logo dizendo. Esse texto aqui trata-se de um artigo de opinião. Por que o artigo de opinião? Porque as características que esse tipo textual ele traz, tá? Ele está emitindo uma opinião. Ao longo do texto, nós observamos que as marcas textuais direcionam, tá, o texto para o tipo textual de artigo de opinião. Vamos lá. Aqui, ó, ele começa narrando, dizendo que o lugar onde ele vive é uma cidade do extremo sul do estado do Espírito Santo, com uma população de 7.513 habitantes. Ele já traz um dado aqui, ó, tá? Ao longo do texto, ele também diz que no município o governo propôs e quer fazer um desvio de estrada, ou seja, ele está contando, narrando os fatos que são sucessores. No segundo slide, ele fala do problema. O problema é que, por ser muito frequente, a passagem dos caminhões, muitas das vezes, acontecem engarrafamentos. Então aqui ele continua trazendo os problemas que aquele município tem devido ao grande tráfego de caminhões. E aí ele cita o problema. Ele cita o problema do engarrafamento. Está vendo aqui, ó? Engarrafamentos e os caminhoneiros não perderão mais tempos nas viagens por causa desses problemas. E no terceiro slide, pode passar aí, ele fala aqui, ó, olha aqui a coisa mais clara. Na minha opinião, o governo deveria investir no município, em casas populares, construir hospitais bem qualificados. Ou seja, ele traz aqui uma das propostas de redação do Enem. Nós já vimos que as propostas de redação do Enem são 5. E uma delas, tá, aponta para a solução daquele problema que está sendo discutido. Então aqui ele já traz, certo, como uma possível solução para que aquele problema seja resolvido. E a marca principal, na minha opinião, tá certo? Então, para esse tipo textual, as marcas que identificam o artigo de opinião é o relato de problemas e sucessivos problemas, o espaço, tá? O local, tá certo? Então, todas essas decorrências apontam para um artigo de opinião.
Tá certo? Vamos ver agora, passa o próximo slide. Bom, aqui eu tenho mais um texto, mais um tipo textual, tá certo? O tipo textual que eu trouxe, isso aqui é uma receita. E aqui ele fala como um exemplo, ó, massa, bata na batedeira as claras em neve bem firme. Junte as gemas, uma a uma, e acrescente o açúcar. Despeje o leite e aos poucos, sem parar de bater, incorpore, por fim delicadamente, a farinha peneirada, com chocolate em pó e o fermento. Despeje em uma forma redonda, de 28 centímetros de diâmetro, untada e enfarinhada, e leve para assar em forno quente, 200 graus, aproximadamente 40 minutos. Deixe esfriar e corte ao meio. Veja, se nós observarmos aqui, os verbos, eles estão no modo imperativo. Não se questiona. Quando se tem uma ordem, não se questiona. Imagine aqui a dona de casa, ou o dono de casa, porque o homem também cozinha, né? Imagine se ela fosse questionar esta receita. Então, quando se há uma ordem, quando se há o verbo no imperativo, não se questiona. Então, bata, junte, tá certo? Acrescente, despeje. Olha só, os verbos sempre no modo imperativo. Despeje, tá vendo? Leve. Então, aqui nós percebemos que há uma instrução. E essas instruções, elas são características do texto injuntivo ou prescritivo. Por que, professor, prescritivo? Porque o médico, ele prescreve. Aqui também poderia ser um livro de orientações ou um manual de instruções. Como, por exemplo, um equipamento que você compra, tá certo? E ali vem o manual de instrução. Pode passar aí o próximo slide. Bom, aí a gente vem agora para o relato pessoal. Aqui ele diz o seguinte: o relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Pode ser oral ou escrito. Veja só, gente, é importante que o relato pessoal é uma relação muito íntima com o autor, tá certo? É algo que acontece, algo de foro íntimo, tá certo? De quem escreve o seu relato pessoal. Aí vem as características. Textos narrados em primeira pessoa, verbos no presente e em grande parte no passado, caráter subjetivo, experiências pessoais, presença de emissor e receptor. Então veja, diante dessas características, podemos considerar como o princípio básico do relato pessoal. É importante que a gente ressalte que tem um emissor e um receptor. A predominância dos verbos nesse tipo textual certamente será do passado, pois o relato é de quem vivenciou uma situação. Existe uma grande diferença do relato pessoal para um texto narrativo, porque nós estamos falando de narração, mas existe sim essa diferença, tá? Do relato pessoal para o texto narrativo. E que diferença é essa, professor? A diferença é que o relato pessoal, como o nome já diz, é algo pessoal, acontecimentos de foro íntimo. E o texto narrativo, ele pode ser de cunho ficcional. Eu posso sim ficcionar alguma situação, tá? E fazer uma narrativa dessa ficção que eu imagino. O relato pessoal, ele está sempre em primeira pessoa, pois irá contar o que aconteceu com você. E o texto narrativo, ele traz sempre na terceira pessoa. Todos os dias, se nós observarmos, oralmente fazemos nossos relatos pessoais. Um exemplo disso é contar um episódio acontecido.
ou até mesmo quando nós acordamos, quando tivemos um sonho. Ah, eu tive um sonho que eu ia ficar rico, que eu ia ficar rica. Eu tive um sonho que quando eu era mais novo, mais nova, aconteceu assim, 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 assim. Então, nós estamos tratando de um relato pessoal. Aí, uma viagem, né, como nós um dia já fizemos, uma promoção, às vezes a mãe, o pai, ou até mesmo você vai na feira, ou vai no supermercado e diz, olha, eu fui lá na feira e vi que o preço de tal celular, tal marca de celular estava assim, assim, assim. Pronto. Então aí você está fazendo um relato pessoal. A linguagem que você vai utilizar no relato pessoal vai depender do público que você quer escrever. Se você vai escrever para uma modalidade infantil, então o seu linguajar ele vai precisar de ser da linguagem infantil. Se você vai escrever para a modalidade jovem, então você tem que utilizar a linguagem juvenil. Se você vai escrever para algum idoso, um grupo de idosos, então a sua linguagem vai precisar se adaptar a isso. Então, gente, o X da questão é como você vai escrever, tá certo? Então, assim, quando normalmente nós escrevemos e de acordo com o público-alvo, lembre-se que nós precisamos sempre de utilizar a norma culta, tá certo? A norma culta, a não ser que você vá escrever para um público diferenciado. Mesmo assim, não fugir tanto à regra. O tempo e o espaço deve ser destacado no relato pessoal. Pode ser subjetivo. Por que, professor? Pode ser subjetivo. Porque eu posso pegar um livro e pedir um único livro e pedir para que vocês, do primeiro e do segundo ano, façam a leitura, tá certo? E ali vocês relatem a experiência dessa leitura. Então, o que vai acontecer? Um único livro com várias experiências, tá certo? Então, por isso que ele é subjetivo. E aí, gente, é importante ter no texto, é importante, né, que no título você possa chamar a atenção de quem vai ler o seu relato pessoal, tá certo? Por quê? Porque tem que ser chamativo. Você tem que cativar o seu leitor, tá? Para que ele possa concluir a leitura, para aquela leitura não ficar chata, tá certo? Então, gente, nós vimos hoje, tá? Gêneros textuais, tipos textuais, tá certo? E a relação que existe, né, entre um tipo textual e outro, tá certo? Eu quero que vocês, e vai chegar para vocês, tá? A página do livro com esse conteúdo, assim como esses slides, para que a gente possa trabalhar na redação, tá certo? Grande beijo, vamos para frente, qualquer dúvida é só ligar ou mandar zap. Tchau, tchau.